Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e bom, vídeo bônus hoje, galera, porque tivemos uma revelação muito interessante. Demorou 15 anos, mas finalmente tivemos uma confirmação do que se trata o monstro do primeiro Cloverfield lá de 2008. O próprio Matt Reeves, que dirigiu o filme, contou isso em uma entrevista nessa semana. E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Mas antes, para quem não se lembra, não sabe, vamos recapitular rapidamente do que se trata Cloverfield Monstro. E, por mais que seja um filme lançado há muito tempo atrás, não custa lembrar vocês que vamos ter spoilers. Então vamos lá. Dirigido por Matt Reeves e produzido por J.J. Abrams, Cloverfield Monstro segue a história de 6 nova-iorquinos, enquanto eles tentam sobreviver ao ataque de um monstro enorme na cidade. E o filme, com razão, é considerado um dos melhores do gênero found footage já feito. E na época foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadou 172 milhões de dólares com um orçamento de 25 milhões. Naquela época isso era muito dinheiro. E aí a história segue o Rob Hawkins, que está morando em Nova York, mas está prestes a se mudar para o Japão. E aí ele reúne os amigos numa festa de despedida. E aí ele pretende até revelar sentimentos mal resolvidos e coisas assim. Só que não dá tempo para nada, porque uma grande explosão acontece e assusta todo mundo. E aí eles começam a buscar notícias sobre o que está acontecendo na TV, só que ninguém sabe. Só dizem que a cidade sofreu um terremoto. Então todo mundo vai para os terraços para tentar entender o que está acontecendo. E quando veio uma bola de fogo gigante na cidade, seguido por um blackout. E aí o pânico, obviamente, toma conta de todo mundo. Porém, quando eles conseguem chegar à rua, se deparam com um monstro gigante que está atacando a cidade. E a partir daí, eles têm que lutar para entender o que está acontecendo e também salvar suas vidas. Só que Cloverfield tem vários diferenciais, e um deles é que, ao contrário dos filmes de terror normal, normalmente sobrevive pelo menos uma pessoa. Já aqui, o final é muito mais sombrio, porque todos os 6 personagens principais morrem. E o casal protagonista, que é o Rob e a Beth, são mortos na última cena quando o exército está bombardeando a cidade na tentativa de matar o monstro. E aí, imediatamente após o bombardeio, que aparentemente matou o monstro, a câmera rebobina e mostra um momento gravado anteriormente, onde o Rob e a Beth estão tendo um encontro agradável em Coney Island. E aí, enquanto eles estão falando e tudo, no fundo a gente pode ver que tem uma espécie de meteoro caindo no oceano. E aí o mistério permanecia até hoje. Aquele meteoro caindo era um monstro? O que é essa criatura? De onde ela veio? Porque nem o filme e suas sequências tratou de explicar isso. Inclusive, eu estou só dando uma geral rápida aqui, porque eu não vou me aprofundar muito nem nesse filme nem nas sequências, porque eu já fiz isso alguns meses atrás. Porque eu fiz uma saga Cloverfield aqui no canal, onde eu conto várias curiosidades e segredos da franquia. E eu vou deixar a playlist aí no comentário fixado e nos cards para vocês conferirem, tá? Porque agora vamos explicar o mistério por trás do monstro de Cloverfield. Sobre o monstro, o Reeves disse que eles criaram uma origem, porque eles precisavam entender como direcionar a história do monstro, por assim dizer. Então, eles precisavam entender o que está acontecendo para poder aplicar isso na história. E para o Matt Reeves, o grande segredo é que o monstro era um bebê passando pela ansiedade da separação. Nas palavras dele, abre aspas, o motivo pelo qual ele estava desesperado é porque ele estava bravo e procurando por sua mãe. Então, ele estava com tanto medo quanto os personagens principais, porque nada parece mais assustador do que o elemento humano lutando contra esse monstro gigante. O Matt Reeves acrescentou que ambos estão aterrorizados, é uma bagunça. E além disso, ele também confirma que a criatura é de fato alienígena. Que aquele meteoro que a gente vê no final atingindo o oceano era a chegada da criatura. Agora, de que planeta ela veio, outras coisas, não foi revelado. Inclusive, sobre esse final, o Matt Reeves também abordou essa questão, porque ele disse que na época houve muitos debates dentro do estúdio sobre como Cloverfield deveria terminar, porque estavam achando o final muito sombrio, com todo mundo morrendo. E aí o diretor diz que o final com o Rob e a Beth morrendo juntos, seguidos por imagens do seu encontro, é trágico, mas também foi humano. Ele diz que o objetivo era que eles declarassem o seu amor um pelo outro antes de suas mortes. E no último momento eles estavam juntos e se amam. Mas claro que o próprio final deixa ambíguo se de fato eles morreram, porque a gente ouve a explosão, os escombros caindo, mas não dá para saber o que acontece depois. Vai ver, eles estão vivos. Mas assim, na minha opinião, o final desse filme é perfeito.
E a premissa de Cloverfield se concentra não apenas em um monstro gigante, mas também no relacionamento que os 6 protagonistas têm entre si. E o final acaba combinando o tom com o resto do filme. Além disso, tudo indica que o monstro não morreu, porque nos créditos a gente pode ouvir uma espécie de gravação de rádio afirmando que ainda está vivo. E como até hoje não houve uma sequência direta daqueles eventos, a gente não sabe o que acontece depois. Então fica ambíguo se o monstro morreu e se o casal também morreu. E talvez a gente tenha essa resposta em breve, porque está sendo produzido um novo filme de Cloverfield e ele pretende ser uma sequência direta do primeiro filme. E isso vai ser ao contrário dos outros filmes, que aparentam estar no mesmo universo, mas têm suas abordagens próprias, com suas mitologias e acaba não conseguindo explicar ainda o primeiro filme. Então, 15 anos depois, e a gente ainda espera algumas respostas. Mas claro que ainda falta muito a ser explicado. E talvez esse Cloverfield 4 explique melhor isso pra gente. Mas de fato a gente já tem algumas confirmações a respeito do monstro. Demorou, mas chegou a informação. Então é isso, galera. É um vídeo bônus aqui para explicar para vocês essas revelações feitas pelo Matt Reeves. Cloverfield é marcado sempre por muita teoria. Os fãs que tentam conectar as coisas para entender. Então eu quero que vocês me digam aí nos comentários agora se vocês já imaginavam isso, o que acharam da revelação e quais suas expectativas para o futuro da franquia Cloverfield. E eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã, quinta-feira, tem mais vídeo aqui no canal, tá legal? Então é isso, fui!